Graça e paz, irmãos. Bom dia. Prazer estarmos aqui nesse final de semana, mais uma vez agradecendo a acolhida preciosa dessa igreja e finalmente conhecendo os irmãos também, que eu havia conhecido o primeiro grupo aqui, foi por volta, se não me engano, de outubro de 2021, durante a pandemia. Agradecer a Israel naquela ocasião pelo convite também, junto com o pessoal do Servo de Cristo, de ter organizado o curso online que foi ministrado aqui. E que bênção saber que os irmãos não são um bug, né? Aqueles pessoal que estava online ali não era... Enfim, são de verdade aí, depois dessa fase maluca que a gente passou, né? Agradecer mais uma vez a Israel pelas palavras generosas aí na apresentação. E mais uma vez a querida do pastor André Fontana, a sua esposa Daniela, a Mônica, a Rayane, do Ministério aí das Mulheres, né? E quando chegou o convite, irmãos, eu confesso que eu pensei assim, é uma pegadinha, né? Para falar no Congresso das Mulheres aqui da igreja, né? É algum engano. Mas depois eu pensei melhor, os irmãos viram que eu tenho um pós-graduação nesse assunto em casa, com 3 mulheres que me acompanham aí, que faz a gente aprender bastante coisa também, pela misericórdia e graça. Mas é isso, irmãos, que manhã preciosa de Deus, que tempo especial, inclusive de clima, né? Entramos na primavera, não é isso? Me parece, estamos já com o pezinho aí na primavera. Com certeza lá em São Bernardo, onde a gente mora, nós pastoreamos a igreja em Santo André, mas a gente mora em São Bernardo. Com certeza fez neblina nessa manhã, mas é bom estar aqui desfrutando. E estou vendo que Vinhedo tem sido invadido pelo ABC, né? Descobri vários missionários aqui escondidos na igreja, que foram enviados do ABC para cá nos últimos anos. Prazer muito especial aí conhecer pessoas novas aqui. Como é bom, irmãos, essas oportunidades que o Senhor nos dá de visitar outras igrejas, conhecer um pouco mais do povo de Deus. Que experiência rica para a nossa vida. Saio daqui renovado no coração também por essa oportunidade de a gente estar servindo ao Senhor juntos aqui nesse final de semana. E a gente está seguindo uma sequência de estudos em Romanos capítulo 8. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia, Romanos 8. Vamos ler nessa manhã. Ontem nós estudamos os versículos de 1 a 4, mas hoje a gente vai focar nos versículos 7 a 11. E antes de fazer a leitura, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Queria te convidar mais uma vez a aquietar o teu coração e que o foco, a tua atenção possa estar agora na palavra do Senhor. Amém? Vamos ler Romanos 8, 7 a 11. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, presta atenção nesse momento do texto. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém? Início desse versículo 9, que eu pedi para você prestar atenção no entretanto, que assim começa o versículo 9. A questão é, o que há diferente em você? O que há de diferente na sua vida, na sua história? O que diferencia a tua vida com quem está próximo a você? E para não criar nenhum constrangimento entre corintianos e são paulinos no dia de hoje, que é singular,
né, para os São Paulinos que estão há tempo aí na espera de boas notícias. E eu não quero perder também metade do auditório com essa brincadeira. Mas o que diferencia cada um de nós aqui é mais do que gosto pessoal por alguma coisa, por um time. É muito mais do que qualquer tipo de ideologia política ou de vida. O que diferencia você não é porque você escolheu o Vinhedo para ser o seu lar, o local onde você mora hoje e constrói a sua história. O que nos diferencia, sim, esses aspectos provocam algumas diferenças, mas não com relação a esse texto. Esse texto mostra que há uma diferença no grupo de pessoas dos versículos 7 e 8 e do grupo de pessoas que Paulo continua falando nos versículos 9 em diante. Apesar que o texto no original não tem essa divisão em capítulos, isso é algo posterior ao texto, mas isso nos ajuda em olharmos para o texto e a gente poder se localizar e aprender mais da palavra de Deus nessa organização feita na Bíblia que você tem em mãos, que eu acredito que você agradece de termos essa divisão hoje para nos ajudar a localizarmos, sabermos onde está o ensino. Mas presta atenção, Paulo diz que há dois grupos de pessoas, e não mais do que isso. E é isso que nos diferencia conforme a gente lê esses versículos. Fizemos a leitura. E Paulo diz que, versículos 7 e 8, há um grupo de pessoas que ele chama que estão na carne, ou que têm a mentalidade da carne. E quando estamos nesse tipo de grupo, ou nessa condição, na carne, ou com a mentalidade da carne, ele ainda vai mostrar que há três maneiras aqui, três coisas que nos distinguem dentro dessa categoria, vamos dizer assim, ou daqueles que estão na carne ou na mentalidade da carne. Primeiro, no versículo 7, ele diz que somos hostis e insubordinados a Deus. Depois ele fala ainda no versículo 7, que não podemos nos submeter à lei de Deus, por causa da profundidade da corrupção que há em nós, da rebelião que há no nosso coração, quando estamos na carne. E aí no versículo 8 ele ainda vai dizer que não podemos agradar a Deus, porque a nossa condição, a nossa situação, a nossa identidade de estarmos na carne, é que a gente está distante do Senhor. É o que João 3, versículo 6, Jesus diz que o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E ontem pela manhã, a gente focou mais no versículo 1 do capítulo 8, quando Paulo afirma que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas essa é uma promessa para quem está em Cristo Jesus. Depois da noite, tivemos a oportunidade de aprender na palavra de Deus também, que por estarmos em Cristo Jesus, e não termos condenação contra a nossa vida, porque o Evangelho não é uma mensagem de condenação, mas de salvação. De estarmos agora em Cristo para uma nova vida, então fomos libertos em Cristo Jesus, para vivermos nessa nova vida. E o foco foi sobre falar sobre a justificação, que porque estamos em Cristo, Deus nos justificou, fomos perdoados, e porque somos justificados, então agora caminhamos em santificação, caminhamos numa vida que mostra transformação, mas transformação que vem por causa do novo nascimento. Não apenas porque você aprendeu alguma técnica e um esforço para aprender como é que se muda a tua vida. Só brevemente repetindo aqui, desculpe quem participou ontem à noite, mas você pode mudar de alguns maus hábitos na sua vida por esforço. Deixar de fumar, deixar de beber, deixar de fazer isso, aquilo, outro. Mas o que Paulo está falando aqui é de uma mudança que precisa nascer de novo. Então, nascer de novo não é por decreto presidencial,
Nascer de novo é uma obra do Espírito Santo, é um milagre do novo nascimento. Só o Espírito de Deus pode fazer. Por isso que a gente precisa orar, porque Paulo vai falar em 2 Coríntios 4:4 sobre o Deus dessa era que cega o entendimento das pessoas para não chegar ao Evangelho. E aí em Efésios ele vai falar, temos que orar para que o Senhor ilumine os nossos olhos espirituais. Que tem que ser uma obra do Espírito Santo, irmãos. Tem que ser uma obra de Deus na nossa vida. Então aqui, o que nós estamos vendo entre os versículos 7 e 8 e o versículo 9, é sobre nascer de novo. O que faz de você um cristão. Então, versículo 7 e 8 diz o que é estar na carne. Mas o versículo 9 tem esse bendito entretanto, que você pode viver a partir de uma vida transformada por Cristo Jesus. Se você se pergunta o que é um cristão, e talvez você está aqui a convite de alguém que te ama, que tem feito o convite para você talvez mais de uma vez, e finalmente você está aqui hoje, ou você veio conhecer mais da fé em Cristo, está aprendendo. Ouça a palavra de Deus, o que diz sobre quem é um cristão. Cristão não é aquele que foi batizado ou foi confirmado numa tradição evangélica cristã. Cristão não é sobre se você frequentou escolas cristãs ou se você frequenta uma igreja com nome cristão nela, na tradição, denominação agora que você pertence e finalmente você acertou. Cristão não é aquele que foi finalmente convencido intelectualmente pelo Evangelho. Não é. Não é sobre isso. Pode até envolver pequenos aspectos de tudo isso, mas a essência não é sobre isso. Então, como é que os cristãos são semelhantes e diferentes daqueles que estão na carne? Porque há semelhanças e há diferenças. Aliás, versículos 9 e 11, Paulo vai descrever 5 maneiras pelas quais ele aponta, ele mostra, nos ensina que você que está em Cristo é diferente de quem não está em Cristo. Paulo mostra aqui que há pelo menos 5 pontos aqui para a gente poder observar de diferença na nossa vida, mas tem uma semelhança ainda presente na nossa vida com aqueles que não estão em Cristo. Então hoje, que o Senhor nos ajude a, na sua palavra aqui, aprendermos, aplicarmos isso para a nossa vida. E mais uma vez eu oro para você que está ouvindo a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor e ainda não pertence a Cristo, porque Romanos 10, versículo 17, diz que a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então escute. Para quem está em Cristo, uma primeira verdade nesse texto está no versículo 9, que diz que o Espírito habita em nós. O Espírito de Deus habita em você. Que verdade libertadora para quem entrou aqui murcho, para quem entrou aqui abatido, para quem está entrando essa semana com perspectivas não tão boas, por algumas circunstâncias que envolvem a sua vida, em decisões próximas ao teu coração. E por favor, o que eu vou dizer aqui não anula que pode ter um peso no teu coração, pode ter uma circunstância que está te esmagando, te pressionando, uma situação que você sabe que precisa de Deus. E Deus está lembrando o teu coração hoje, que o Espírito Santo habita em você. É uma verdade do Evangelho, é uma segurança que nós temos em Cristo Jesus. O versículo 9 diz isso: vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Irmãos, aqui é o início da nossa diferença para quem é de Cristo e quem ainda não é. Não é apenas uma ideia diferente, é a presença do Espírito de Deus na vida daquele que crê. Sabe aquele exemplo? Por favor, eu vou falar aqui, não é para te constranger, mas a gente está vivendo tempos que a gente tem que voltar para a essência do Evangelho para mostrar algumas coisas que são claras. Sabe o adolescente ou o jovem, para não expor uma outra situação aqui,
e chega em casa com o namorado, a namorada, e a apresentação para o papai e para a mamãe é que, ó, aqui minha namorada, ela é tão boazinha, tão lindinha, tão isso, tão aquilo outro, só falta Jesus. Só falta Jesus. Entendeu? Só falta teu Espírito Santo de Deus na sua vida. Básico assim, deu para entender que é isso ou aquilo? Só falta o Espírito Santo de Deus. Porque povo de Deus não é sobre a questão se uma pessoa tem bom caráter. Irmãos, eu tenho muitos amigos que não são cristãos e têm bom caráter, que tem uma família boa. Tem muita gente que é íntegra e que não é nascida de novo. Por favor, você sabe, você conhece, você sabe dar o nome, se você tem amigos à tua mesa. Mas a questão é, tão íntegro, mas ainda não tem Espírito de Deus. Oh Senhor, como isso dói. Porque falta o essencial ainda na vida, que é nascer de novo. Então não perca de vista esse campo missionário que o Senhor coloca na tua mesa, tão próximo a você, e de você olhar com amor, com misericórdia e graça, e saber, continue orando, porque o que falta para muitos amigos próximos da nossa família, parentes, familiares, pessoas que a gente ama, o que falta é o Espírito Santo de Deus em sua vida, porque é isso que nos faz diferente. Não é sobre se você tem aplicação em tal investimento ou em tal coisa, se você mudou de casa no ano passado, e isso, aquilo, outro. Não é sobre uma experiência de uma viagem. O que faz a diferença é saber, você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida? Você tem o Espírito de Cristo em você? Porque é isso que Paulo está dizendo aqui. O Espírito Santo habita, faz morada. Ontem eu brinquei com as irmãs aqui, não é sobre Airbnb, é isso que é o nome, né? Gospel. Ele não vem e aluga um quartinho só no final de semana, na hora, tá alugado ali das 10h30, né? O culto aqui, até 12h30. Depois, vou para o próximo, só semana que vem, a próxima reserva. Não, não é isso. O Espírito Santo de Deus habita, mora, permanece em nós. É muito séria essa verdade, irmãos, porque isso é libertação, porque às vezes você está com peso no teu coração e está misturando as coisas, pensando que o Senhor não cuida de você, que o Senhor não é presente na tua vida. Isso é uma mentira de Satanás, porque o Senhor Jesus morreu pela minha vida, pela tua vida, pelo teu irmão do lado, da frente e de trás. Ele morreu por todos nós, e todos que têm Cristo hoje têm o Espírito Santo de Deus em suas vidas, mas as lutas têm intensidades diferentes. As tribulações têm suas riquezas aí de variedade, de força, de intensidade e de momento. Porque já pensou se a força avassaladora da vida, de tragédias, de situações viesse sobre todos por igual? Já pensou se fosse assim? Louvado seja Deus que não é. Porque enquanto alguém está chorando aqui, o outro consegue ser o apoio em oração. Enquanto alguém falta recursos, o outro vem e supre. Enquanto isso, você entendeu? Você tem palavra de Deus para a vida de alguém que está aqui cabisbaixo, mas aqui todos que estão em Cristo têm o Espírito Santo de Deus em suas vidas. E é interessante que o versículo aqui, no versículo 10, diz: se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Interessante isso, né? Porque fala sobre o Espírito de Deus habitar em vocês, em nós. Vocês têm o Espírito de Cristo, Cristo está em vocês. Quer dizer, é uma mudança de nomes aqui. Irmãos, minha esposa me auxiliou. Sabe que careca com calor não dá certo, né? Ela me dá licença, porque Vinhedo é muito especial. Mas vamos nos acostumando. Se eu soubesse que podia vir com uma bermudona assim, né? Eu estou vendo o pessoal mais à vontade. Culto da noite, quem sabe, né? Não mandaram no WhatsApp, né? A questão dos trajes, né? Então, para não abusar, vamos prosseguir. Irmãos, a gente leu, fala sobre o Espírito de Deus habitar em nós, sobre ter o Espírito de Cristo. Cristo está em vocês. Que coisa é essa? Irmãos, é a riqueza de expressões, de tesouros que a gente tem aqui, dessa verdade única que o Espírito Santo de Deus está em nós, no povo de Deus, em cada um de nós. Olha que Jesus diz em João capítulo 14, versículos 16 a 18, diz assim o texto:
Jesus falando: eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, Ele habita com vocês, e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Olha que verdade preciosa da boca de Jesus para o nosso coração hoje ainda. João capítulo 14 também, ainda no versículo 26, diz assim: mas o conselheiro, Jesus dizendo, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. É sobre o Espírito Santo. Olha a presença da Trindade na nossa salvação, na nossa vida, no nosso andar em Cristo. É uma verdade tão grande e preciosa, irmãos, que a gente precisa ao Senhor. Se for ficar apenas com esse pedaço aqui do início da mensagem, guarda no teu coração. O Espírito de Deus habita em você. E em Mateus 28:20 o Senhor nos promete: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Cantamos aqui agora há pouco: até o fim com o meu Senhor, amém? Mas há mais uma coisa: o Espírito Santo de Deus habita em você, mas em segundo lugar, esse texto aqui está dizendo que você está sob a influência do Espírito. Não é apenas que Ele habita e está lá num transe espiritual gospel da vida. Não, você tem influência do Espírito Santo de Deus na sua vida hoje. É o que está aqui, versículo 9: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Quer dizer que o Espírito Santo é uma influência decisiva na nossa vida. Ele é? Ele é na tua vida? Você está em Cristo, é dia a dia, é vida a vida, é momento a momento, lembrando: Senhor, o dia hoje parece que é um dia como qualquer outro, mas o Espírito Santo de Deus habita em mim, e eu estou debaixo da influência desse Espírito, do Espírito Santo de Deus, para viver esse dia, às vezes um pouquinho mais pacato, às vezes mais empolgante, às vezes mais cheio de surpresas. Mas é interessante que estar no Espírito, há uma expressão em Atos 26:18, que fala sobre passar do poder das trevas para o poder de Deus. Lá em Atos diz assim: para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz. Olha que verdade preciosa para o teu coração. Se você está em Cristo, o Espírito Santo habita em você, e Ele te influencia, e essa influência é como se você tivesse saído das trevas para a luz. Glória a Deus por isso. Você não está mais em trevas, você está na luz agora. Porque nos versículos 7 e 8 fala que estar na carne é ser mantido num tipo de escravidão, de um domínio, de um cativeiro, porque a gente não se submete à lei de Deus. Mas agora você não está na carne, você está debaixo da influência do Espírito Santo de Deus, você está no Espírito. O Espírito Santo agora, para aqueles que pertencem ao Senhor, Ele quebra esse domínio da carne, e agora você tem o poder de Deus na sua vida, para caminhar em uma vida de transformação e santificação. É a questão da justificação daquilo que Deus fez, Romanos 8, de 1 a 4 no início. E agora, por causa dessa verdade, é com essa verdade que eu caminho. Já fui justificado, Deus já fez, bendito seja o nome do Senhor. E nessa verdade agora eu caminho numa vida que é transformada dia a dia. Por quê? Porque eu caminho no Espírito. Se de fato, como é que completa o versículo 9? Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E aí a gente chega no terceiro ponto, que é crucial para os dias de uma bagunça evangélica que a gente tem não só na nossa nação, mas nesse mundo afora. Terceiro ponto aqui é: você pertence a Cristo? Mas eu não queria colocar como uma pergunta, eu quero fazer como uma afirmação.
Você pertence a Cristo. A pergunta é porque hoje nós temos também presente na vida de qualquer igreja um nominalismo evangélico. Lembra daquele nominalismo católico que a gente apontava e criticava e tal? Chegou no nosso tempo agora. Então a gente tem um nominalismo evangélico que a gente se acostuma a vir na igreja, a gente se acostuma a dizer aleluia. Aqui pode dizer aleluia, né? Amém, glória a Deus, né? Então, porque tem igreja que aí você faz com um pouquinho mais de restrição, mas aí você faz um grande avivamento em algumas igrejas, deve fazer isso, né? Oh, tá tendo um avivamento no culto hoje, né? Eu levantei, tô brincando. Mas, sabe, tem gente que sabe fazer os nossos cacuetes evangélicos. A pessoa sabe até rodar no palco se for necessário naquela igreja fazer isso, para mostrar que está ali com a alegria do Senhor, né? Mas não nasceu de novo. É só cacuete evangélico. Mas se você pertence a Cristo, é porque você nasceu de novo, você está na influência do Espírito Santo, você pertence. É por isso que o versículo 9 concentra essa seriedade dessa afirmação de quem é cristão, quem é discípulo de Cristo. E o versículo diz assim: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Quer dizer, o inverso também é verdade. Se você tem o Espírito de Cristo, é porque você pertence a Cristo. E aí, você é propriedade do Senhor. É essa a ideia. Você foi comprado por Cristo. É o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, onde ele diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Interessante, fomos comprados. Somos habitação de Deus agora. Você não pertence a si mesmo. Você foi comprado por um bom preço. É 1 Coríntios 6,19, em paralelo com Romanos 8,9 que a gente está lendo. O Senhor nos comprou, pertencemos, somos habitados por Cristo, estamos sob o domínio de Cristo, somos possuídos por Cristo. Irmãos, o que Paulo está enfatizando aqui é nos encorajar com essa verdade, com essa segurança, com esse tesouro que nós temos aqui da palavra de Deus, até mesmo diante da morte. O Senhor cuida dos seus. Lembra, eu falei no início que há 5 pontos aqui que nos mostram porque somos de Cristo, que você é cristão, mas tem um ponto que nos assemelha a todos. E o ponto que nos assemelha a todos é porque vamos passar ainda pela morte nessa vida. Nós somos como todo mundo nesse sentido. Nossos corpos ainda permanecem mortais. Hello, você sabe disso, né? Porque tem gente que vive de uma maneira que parece que já é imortal nas suas atitudes e consequências e ainda sem ter o Espírito de Deus. Mas a morte vai nos alcançar a todos. E aqui não é para murchar você nesse momento do culto. É apenas uma realidade que daqui a 100 anos, se Deus assim ainda permitir, esse auditório estará renovado. Essas cadeiras estarão ocupadas, assim Deus permita, se Ele não tiver vindo ainda buscar a sua igreja, porque nós somos a igreja que ainda ora, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não sabemos, mas que estejamos preparados para a vinda do nosso Cristo. Mas se não vier, que essa igreja esteja ampliada e renovada por uma nova geração que pertence a Jesus. Mas aqui está um ponto nosso de semelhança no versículo 10, que diz: se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Olha a semelhança que ele afirma. Porque a nossa redenção, ela não veio ainda em plenitude. Ainda estamos experimentando algumas etapas daquilo que o Senhor está fazendo. Sim, já fomos justificados, já fomos perdoados, estamos sendo transformados. Mas esse corpo ainda não foi glorificado, como o Senhor Jesus foi, e é o único que já passou por isso.
Mas nessa verdade sobre a morte, ainda assim, há 2 pontos aqui para a gente terminar, que mostram, que nos diferenciam, até na morte, ainda nos diferenciam daqueles que não pertencem a Cristo. Porque o texto diz que o seu espírito está vivo por causa da justiça e da presença de Cristo. Versículo 10. O espírito está vivo por causa da justiça. Sim, esse corpo é mortal e limitado. Tem deadline, tem prazo de validade. Vai vencer uma hora. Sim, esse corpo está condenado à morte. Mas tem algo que já torna diferente a nossa experiência em vida ainda. Porque o nosso espírito diz que temos o dom da justiça e a presença de Cristo. Interessante, no mesmo versículo, versículo 10, fica comigo nesse versículo. Se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Quer dizer, você está em Cristo hoje, o dom da justiça assegurado na cruz nos dá vida já hoje. Temos a presença de Cristo para aplicar na nossa vida agora, e isso vai durar para sempre, por toda a eternidade. Essa justiça é nossa agora. Cristo é nosso agora. O Espírito Santo de Deus nos dá vida também agora. Romanos capítulo 6 versículo 11 diz assim, Paulo ainda falando: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A questão é, se nessa vida você passou por 2 nascimentos, porque se nessa vida você tiver passado por 2 nascimentos, você vai experimentar uma morte. Mas se nessa vida você tiver vivido apenas uma vez, você vai experimentar ainda 2 mortes. Não fui eu que inventei essa frase, eu li em outro pregador, que agora eu não lembro de quem que eu estou citando, mas não vou tomar essa frase como minha. Irmãos, aquele que tem o Espírito de Deus, tem o Espírito Santo de Deus habitando sua vida. O Espírito habita em você. Você vive hoje sob a influência do Espírito Santo. Você pertence a Cristo. Seu Espírito está vivo por causa da justiça e da presença de Cristo nesse agora. Mas ainda tem uma última bênção que a gente vai viver ainda, que esse texto diz que os nossos corpos mortais serão ressuscitados, serão transformados. Se você morrer, o seu espírito não morre junto mais. Pode até se separar desse corpo mortal por algum tempo. É por isso que a gente passa pelo luto. O luto ainda provoca dor e lágrimas da separação momentânea. Mas você já foi em velório, em enterro de crente? Gente cheia do Espírito Santo de Deus que morre. Ah, que testemunho diferente que é. Há choro, mas há louvor. Há choro, mas há riso no corredor de povo de Deus. É um negócio meio doido. Quem olha assim e fala: gente, qual foi o remedinho mesmo que eles tomaram nesse velório? Porque há uma alegria no reencontro de amigos, de familiares, de histórias e de lembranças daquele corpo que está ali. Mas quando a gente lembra que o Espírito continua vivo por causa de Cristo Jesus. Porque a morte não é mais a última palavra para quem está em Cristo. Sem Cristo, meu irmão, morte é desespero. Sem Cristo, a morte é um choro que dói na gente. Ontem eu estava falando, hoje talvez é um momento para colocar essa questão mais uma vez diante de você. Porque estamos falando que há pessoas que estão em Cristo, que eu acredito que é a maioria que pertence a esse auditório hoje, a essa igreja, ou que mesmo que visita aqui. Mas talvez você, no teu coração, você sabe que você não pertence a Cristo. E é o que você precisa hoje para experimentar essa nova vida que nem a morte dará a última palavra. Essa esperança que só temos em Cristo Jesus. Porque talvez você chegou aqui hoje, e eu quero afirmar para você, como eu afirmei ontem na oportunidade que eu tive com as irmãs aqui.
Há um vazio no teu coração, que é um vazio espiritual, que não tem dinheiro, sucesso, religião, grupo ideológico, isso, aquilo, outro, time de futebol. Não tem nada, nenhuma alegria nessa terra que satisfaz esse buraco que está no teu coração. Porque esse buraco do teu coração, apenas o Espírito Santo de Deus pode preencher. Só Cristo dá essa esperança, só Cristo dá essa resposta. Por isso eu quero te encorajar a entregar a sua vida hoje ao Senhor Jesus. Entrega, porque Ele vai te receber. Entrega, se renda, porque o Evangelho é sobre arrependimento e crer. O Evangelho ainda é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Versículo 11: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. A pergunta é: você tem o Espírito de Deus? Fique em pé na presença do Senhor, vamos orar. Hoje é um dia de consagrarmos nossa vida, porque talvez essa verdade é para você que pertence a Cristo. Mas lembre, traga ao teu coração essa verdade desse texto. Mas se alguém aqui precisa do Senhor Jesus nessa hora, nós vamos orar como igreja do Senhor, porque é sobre entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. E aqui tem uma igreja de pessoas que testemunham com suas vidas que Jesus entrou e mudou, que Jesus entrou e transformou. Você tem um testemunho vivo aqui, não é de palavra de púlpito, mas você tem um testemunho vivo aqui, que você olha para pessoas que são novas criaturas hoje, por causa de Cristo Jesus. É possível para a sua vida também, porque é pela graça, é pela fé. Então confia no Senhor, confia no Senhor. Queria chamar o pastor Israel aqui, ou o Caleb, para orar nesse momento, conduzir como a igreja faz nesses momentos. Mas que seja um momento de oração, clamor. Ore pela tua vida, pela tua família. Ore por aqueles que você ama. Ore para aqueles que estão sem Cristo. E você sabe hoje interceder, orar. E vamos clamar ao Senhor nessa oportunidade. Amém.